Não, não. Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, como sempre, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 13h, claro, você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão. E eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, quarta-feira chegou, você conhece aqui o nosso espaço, sempre dedicado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Hoje, a nossa conversa aqui com o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante, sempre participando com a gente, dando informações, orientando aqui a nossa audiência sobre os assuntos ligados com a área odontológica. Tudo bem, doutor Aônio? Muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, equipe do Gente que Fala e a todos os telespectadores. Que bom estar com vocês novamente. Muito obrigado pela presença. Então, vamos aqui ao início já da nossa conversa. Pessoal, olha, sua gengiva sangra quando você escova os dentes? Sim ou não? Essa situação é muito mais comum do que se pensa, é um sintoma de que a saúde bucal não está bem e a causa pode estar ligada ao periodonto, o conjunto de tecidos que estão ao redor do dente responsáveis pela sua fixação. E o problema, quase sempre, nesse caso aí do sangramento, pode estar relacionado, pode estar ligado à falta de higiene bucal. É muito mais comum mesmo, doutora Ana, do que se imagina, o problema periodontal, a doença das gengivas? Muito comum, inclusive esse problema traz grandes problemas para a saúde. Às vezes a pessoa tem esse problema de periodontite. A periodontite quando pega o tecido de sustentação, que é o osso e as gengivas, e as fibras que ligam o dente no osso. Às vezes a pessoa está com tártaro, que eu tenho até trouxe aqui um manequim. Se a gente abrir aqui esse manequim, ó, a gente percebe tem esse lado aqui, que é o lado sadio, e o lado inflamado. A gengiva recobrindo, esse preto aqui significa aqui o tártaro. Então, sem a pessoa abrir, sem ir num profissional cirurgião dentista, ele não visualiza esse problema que está embaixo. A não ser que tenha um excesso de tártaro, que já está na parte supragengival, ou seja, para cima da gengiva. E dentro desse tártaro existem bactérias. Esse tártaro ele é uma mistura de sais minerais, que é um cálculo, juntamente com bactérias, e sendo que algumas bactérias da doença periodontal, que nós temos a famosa AA, que tem um nome muito actinomyces, é bem complicado, porfinomonas gengivales. Então, essa pessoa que tem esse tártaro, ele causa o sangramento e, às vezes, causa problema de pus também, uma secreção purulenta, que às vezes a pessoa nem se dá conta, porque tem a saliva, nós salivamos e a pessoa fica engolindo aquele pus. O básico, quando tem o sangramento, é sinal que tem um problema. Normalmente o sangramento se dá numa fase mais aguda. Quando vai para a fase crônica, aí já é o pus. Então, a pessoa tem um mau hálito, uma halitose terrível, que ela nem se dá conta. E isso causa inúmeros problemas para a saúde. Agora, o problema do tártaro, vamos começar por aí, porque esse é só o primeiro, né? O tártaro ele está presente em qualquer pessoa, mesmo naquelas melhores situações, aqueles que fazem melhor higiene bucal. O tártaro é uma coisa natural do acúmulo num local onde não é muito possível a escovação, nem é possível exatamente, né? Subgengival não é possível, mas o tártaro se forma subgengival quando ele não teve um cuidado devido.
Eu tenho aqui aquele primeiro modelinho que eu mostrei, a pessoa vai no dentista, então o profissional cirurgião dentista, ele remove o tártaro, mas vocês percebam aqui que já deu uma retração óssea. O osso aqui vai retraindo. Aí fica a gengiva com o espaço, que é a famosa bolsa periodontal. E aí que se forma o tártaro subgengival, né? Fica aquela bolsa. Aí tem que ser feita a limpeza no dentista. E tem pessoas que têm propensão à formação de tártaro, como você comentou agora. Então, tem pessoas que excretam os sais minerais pela saliva. Tem pessoas que não têm muito essa excreção, porque, na verdade, a saliva é sangue que é filtrado pelas glândulas salivares. Então, o sangue passa nas glândulas salivares e essas glândulas tiram a água do sangue para formar saliva, para haver a parte de lubrificação desses tecidos bucais e ajudar também na digestão, que tem uma enzima digestiva, que é a amilase salivar. Então, quando nós comemos, a digestão já começa na saliva, a saliva já começa a digerir os alimentos. Então, ele tem uma função muito ampla. E essas pessoas que têm tendência à formação de tártaro, que é a grande maioria das pessoas que excreta os sais minerais pela saliva, ele tem que ter um cuidado de procurar o profissional cirurgião dentista de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, dependendo da quantidade de sais minerais que são excretados. Tem pessoas que podem fazer anualmente. Agora, é importantíssimo esse cuidado de procurar o profissional. Voltando a falar do sangramento, doutor Aônio, o fato de passar o fio dental e ali, naquele momento, ocorrer um sangramento, isso é de se preocupar, porque ali pode ter sido uma força maior naquela passada do fio, pode ter sido algum problema específico, ou é algo já para se preocupar? Começou o sangramento, tem que se preocupar. Porque normalmente o fio dental, só se a pessoa está machucando com o fio ou com a escova interdental. Mas se a gengiva sadia não sangra, a não ser que você machuque. É como você fazer um corte no dedo, cortou o dedo, aí sangra. A gengiva é a mesma coisa. Se você passar o fio dental e machucar a gengiva muito, ela vai sangrar. Mas, normalmente, quem faz uso do fio dental regularmente, ele tem que ser utilizado 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. E uma dica boa aqui para quem está assistindo o programa, usar sempre os dedos indicadores, uma voltinha em cada dedo. O dedo polegar e o dedo médio dá a direção do fio. Então, se você tiver uma empunhadura correta, esse fio dental ele não vai machucar a gengiva. O que acontece é que, às vezes, a pessoa não tem essa empunhadura correta. Então, a pessoa precisa levar um dedo para dentro da boca, outro fora, e coloca o fio formando um ângulo de 90 graus com os dentes. Na frente do espelho tem que ser feito. Isso que é importante para não machucar a gengiva. Mas, a partir do momento que você tem um sangramento gengival, você tem que procurar um profissional dentista, cirurgião dentista, com certa urgência. Porque aí você pode ter ou uma gengivite, que é um início de um problema de periodontite, ou uma periodontite onde já afetou o sistema de sustentação. A parte da gengivite é muito simples, é feita uma profilaxia, elimina a placa bacteriana e essa gengiva volta ao normal rapidamente. E a parte da periodontite já tem que fazer a raspagem e alisamento radicular, a parte embaixo da gengiva. Como é que se escolhe o fio dental mais adequado? Tem um fio mais fino, um fio mais grosso, um encerado, a fita. Como é que cada um pode... Isso é de acordo com o conforto de cada um? Com conforto e procurar uma marca de boa procedência, né? Eu oriento usar os fios ou fita dental
é a base de Teflon, que existem as marcas comerciais, que a gente consegue fazer uma limpeza efetiva e ele tem também uma efetividade melhor na limpeza. E hoje a maioria das marcas comerciais já tem com Teflon. É um fio dental ou fita dental. Então, se a pessoa tem os dentes muito juntos um do outro, então o fio dental é melhor. Se a pessoa tem os dentes um pouquinho mais espaçados, você pode usar a fita dental. Aí a preferência é da pessoa de utilização. Existem estudos no Brasil, doutor Aone, o senhor tem essa informação sobre a prevalência da doença periodontal, ou seja, a quantidade de pessoas no Brasil com problemas de gengiva. A gente sabe da dificuldade de acesso de muitas pessoas ao serviço dentário no país, né? A quantidade é muito grande de pessoas com problema periodontal. Mas aí a pessoa, o importante é, inclusive, o programa como o de vocês, que leva essa informação para as pessoas para ter uma boa higienização. Que a gente percebe que as pessoas não se ligam muito nisso. Então, você fez uma refeição, você tem que fazer a escovação, passar o fio dental primeiro e depois fazer a escovação dos dentes. As pessoas, às vezes, a gente vê pessoa correndo, comendo. Eu vejo muito aqui na região que eu estou, aqui da Vinda Paulista, o pessoal indo para o trabalho, passa na lanchonete e já leva o lanche para o trabalho. Já sobe com o lanche, já senta, começa a trabalhar. E essa refeição, que é a primeira refeição da gente, e normalmente o pessoal come o pãozinho, pão de queijo, ou seja, um carboidrato à base de farinha e café com leite, Todds, um achocolatado. E isso aí é cheio de açúcar. Então, ele toma no café da manhã, come o pãozinho, aquilo lá fica entre os dentes e fica fermentando a manhã inteira. Aquilo você está dando comida para as bactérias se divertirem, não pode. Então, você fez o seu café da manhã, fez a sua refeição, tem que fazer a limpeza, limpa os dentes, entra com o fio dental, entra com a escova e depois você vai trabalhar. E todas as refeições nossas, é uma hora que você tem que ter um contato com você mesmo. Você está repondo o alimento, dando energia para o seu corpo poder trabalhar, tanto no café da manhã, como no almoço, como no jantar. E procurar entre as refeições principais, que você está no seu trabalho, você não tem condições de fazer uma higiene, procurar comer fruta, uma castanha do Pará, uma castanha de caju, castanhas em geral, que elas ajudam, porque elas têm o óleo. Esse óleo, ele não deixa aquele carboidrato fermentar muito. Existem alimentos como o morango. O morango é uma excelente fruta, que, além de tudo, ela é adstringente. Não que você comer um morango, você deixar o morango no meio dos dentes, vai fermentar também. Ou comer uma maçã que tem flúor na sua composição, uma pera. Então, leva pedacinhos de maçã, pedacinhos de pera, morango. O próprio queijo parmesão também ajuda para você fazer um lanchinho, porque ele não fermenta muito. Que a gente não consegue. Eu, principalmente, no meu trabalho, correria, graças a Deus. Então, eu atendo o paciente, vou lá, lavo as mãos, pego a minha castanha, como. Eu não tenho tempo de escovar, mas a castanha não vai fazer muito mal para os meus dentes, né? Eu acabei dando risada aqui, doutora Aone, mas é claro que o assunto é muito sério, né? Quando você falou do café da manhã e aquilo vai fermentando, né? Você falou do pão com pão de queijo, com achocolatado ou café, mas isso quando não tem aquele que chega às 8 horas, 8h30 da manhã, passa lá no bar e pede uma coxinha com quibe, um refrigerante, é muito mais trash, né? Uma situação como essa. Aí danou-se. Aí é gordura. E ainda pede aquele ovo colorido. Dá um ovo colorido aí também. Não sei se existe o ovo colorido ainda. Mas vamos lá, vamos seguir. Mas vamos ovo, seguir. Ele é proteína, não faz tanto mal, né? Agora, o problema é a coxinha, que aquilo é carboidrato puro, né? O refrigerante, então, danou-se. Fritura. É terrível. Bom, como as doenças periodontais podem afetar o controle do diabetes? É um tipo de discussão que a gente não ouve, um tipo de explicação que a gente não ouve dizer. É uma relação
que já se sabia ou se descobriu agora? Não, essa relação, toda inflamação que nós temos no nosso organismo, ela aumenta a taxa de glicemia, de açúcar no sangue. E a inflamação periodontal, gengival, também aumenta. Isso existem trabalhos já comprovados e não são recentes, são trabalhos antigos, a relação da doença periodontal com a relação da taxa de glicemia. Então, você tem trabalhos que foram realizados após o tratamento periodontal, sem medicação, a taxa de glicemia, o açúcar do sangue, abaixou. Tirou a inflamação, a glicemia voltou ao normal. E está relacionada a inúmeras doenças do nosso organismo, não só da glicemia. E, inclusive, recentemente, isso é um trabalho bem recente mesmo, que ligou a doença periodontal ao Alzheimer, ao problema do Alzheimer. Fizeram um trabalho com pacientes já falecidos, pessoas falecidas, e encontraram, né, em todos os pacientes de Alzheimer, encontraram no cérebro dessas pessoas a bactéria da doença periodontal, que é o Porphyromonas gingivalis. E fizeram um trabalho depois com camundongos em cima disso. Então, ou seja, essa bactéria que está na doença periodontal, que é o Porphyromonas gingivalis, está também no cérebro das pessoas que têm Alzheimer. Então, é um negócio assim para um trabalho recente, mas é um alerta para a população, para não deixar de cuidar do seu periodonto, da sua gengiva, porque essa bactéria vai afetar o seu cérebro. Não só nesse ponto da parte do Alzheimer, né? Como essa doença periodontal, que a pessoa vai engolindo aquela bactéria, essa bactéria na corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos, ela vai favorecer a formação de ateromas. Esse ateroma, ele vai obliterando os vasos sanguíneos que irrigam o nosso cérebro, que irrigam o nosso coração, podendo desenvolver nessa pessoa um AVC no cérebro, formar um trombo, esse ateroma, que ele entope o vaso, aí passa o coágulo e dá o AVC. Ou dá um infarto de miocárdio. 25% dos infartos do miocárdio são causados pela bactéria da doença periodontal. Pacientes que têm problema periodontal ligados a isso. E a parte também de diminuição da irrigação do nosso cérebro, também de oxigênio, porque esses vasos eles vão fechando, também a pessoa fica também mais lerda no pensamento. Essa informação é muito importante, doutora Oni. Eu vou convidar a nossa audiência para ler o seu artigo a respeito desse tema, que o senhor escreveu essa semana em orbisnews.com.br, o site de artigos assinados, escritos por notáveis e personalidades, é orbisnews.com.br, dirigido pelo nosso jornalista, diretor do programa Gente que Fala, o jornalista Fausto Camunha. E o título do seu artigo, Alzheimer e problemas de saúde relacionados à doença periodontal. Para esclarecer ainda um ponto a mais, que essa situação do Alzheimer muitas descobertas ainda precisam ser feitas a respeito disso. É uma doença terrível e que a gente tem até aqui informações sobre a presença da enzima beta-amiloide no cérebro das pessoas, nos neurônios das pessoas que são acometidas pelo Alzheimer. Então, há uma relação que esse estudo aponta a produção de beta-amiloide fica mais acentuada por conta de doenças gengivais, por conta de doenças periodontais. Essa é a relação? Essa é a relação. E o cuidado que as pessoas têm que ter, né? Mesmo com pacientes que já estão com Alzheimer, e para evitar o Alzheimer, que é o importante.
tá? Ter um cuidado de saúde bucal, que eu vejo a população, às vezes, só deixa para ir no profissional quando o negócio já está sério demais. E não tem que ser assim. É um problema gravíssimo de saúde pública isso, porque por conta da dificuldade de acesso de boa parte da população aos serviços dentários, a pessoa que não tem um controle da sua saúde bucal, tem periodontite, quer dizer, então leva a problemas de saúde pública muito sérios, ou seja, o setor público vai ter que lidar com essas questões, porque não há um trabalho de prevenção, não é, doutora Ana? Tem que ser feito o trabalho de prevenção. Mas para quem está escutando, para quem não tem condições de procurar um serviço de saúde privado, nós temos as instituições hoje, as faculdades de odontologia, que não são poucas. Nós temos muitas faculdades de odontologia, inclusive aqui na Universidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, e onde tem faculdade de odontologia, você tem condições de fazer um tratamento odontológico nessas faculdades, porque tem cursos também de pós-graduação. Inclusive na faculdade que eu leciono, que é a FAOA, que aqui é a Faculdade da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, é uma escola uma faculdade que tem vários cursos de pós-graduação. Então, a pessoa consegue ter acesso a um tratamento periodontal, que paga basicamente o custo desse tratamento. E em todas as faculdades é pago o custo só, não tem aqui o custo do tratamento em si, se for numa rede privada. E procurar também o serviço público de saúde também. A pessoa tem que querer se cuidar, né? Esse é fundamental. É possível, doutora Aônio, que pessoas diabéticas, ou seja, as que dependem de medicamentos para o controle da glicemia, e a substância geralmente usada para isso é a metformina, ou aquelas que são insulino-dependentes, só conseguem baixar diabetes com o uso de insulina, é possível que uma doença periodontal até impeça que essa glicemia baixe, mesmo usando esses medicamentos? A insulina já vai atuar já e vai abaixar a glicemia. Mas a metilformina pode ser que ela atrapalhe um pouquinho o efeito da metilformina. Então, é interessante a pessoa, principalmente o diabético, ter um cuidado muito grande com relação à saúde de gengiva, à saúde periodontal dele. Às vezes a pessoa fica com medo de ir no dentista, não tem que ter medo, tem que ir para ter saúde geral, não só a diabetes, tem que ver no geral, né? E as pessoas que fazem uso de prótese móvel, as pontes, as dentaduras, e que eventualmente machucam mesmo a gengiva, por conta dessa instabilidade, né? Por conta desse movimento. Esses machucados também são considerados doenças periodontais e podem levar a problemas de AVC, infarto do miocárdio, Alzheimer. Esses problemas de próteses já levam para outro problema mais sério, não sei se é mais sério, mas é o câncer bucal. A pessoa, inclusive os diabéticos, o que acontece? Ele tem o tecido do diabético, ele varia muito. Às vezes ele incha, desincha, retenção de líquido. Então, o diabético tem que ter um cuidado muito grande com relação às próteses também, as próteses removíveis, as famosas dentaduras, né, móveis, né, que ela é apoiada no mucoso. Então, a pessoa precisa ir, ficou saindo da boca, porque murchou, perdeu a água do tecido, a pessoa emagreceu, tem que reembasar essa prótese para ela não machucar. Inclusive as próteses removíveis também. Isso aí pode causar câncer, que aquela prótese machucando o tecido. E se a pessoa tiver predisposição a desenvolver um tumor, está ali o prato feito para ter o problema, né? A condição. A gente vai falar agora da sua especialidade. Fala, doutor Ono. Não, cuidado tem que ser fundamental com relação a isso. E não só o câncer, como outros tipos de lesões, né? Apareceu uma lesão, não sumiu por 14 dias, 2 semanas, vai para o profissional para ele ver, fazer um diagnóstico
e o tratamento correto, né? Uma biópsia da lesão, mandar para um exame histopatológico para fazer análise. O bom mesmo, o mais importante, não é, doutora Ônio, é evitar chegar a esse ponto do uso das próteses móveis, das próteses removíveis. E aí a gente vai entrar na sua especialidade, que são os implantes dentários, os suportes ou estruturas posicionadas cirurgicamente no osso maxilar abaixo da gengiva. Quem tem condição de fazer um implante, porque precisa ter osso, precisa estar num limite ali de idade específico, enfim, porque há retração do osso e aí já não é mais possível fazer esse tipo de tratamento, essas pessoas estão com uma chance maior, né, porque podem escapar da necessidade de uma prótese removível, né, doutora Ônio? Hoje, a parte de implantodontia, dos implantes dentários, o custo abaixou muito. O custo hoje de um implante dentário está próximo ao custo de um tratamento de canal de dente. Então, abaixou muito. Então, nós temos já indústrias aqui no Brasil excelentes, tem implantes importados também, mas a globalização diminuiu o valor de uma cirurgia de implante dentário. A partir do ponto que o paciente tem condições, ou seja, ele tem quantidade óssea e qualidade óssea para ser feito o implante, eu indico sempre tentar fazer um implante dentário, porque ele devolve 98% de eficiência mastigatória. E se a pessoa falar, eu não tenho, se a pessoa não tem quantidade óssea, aí você tem artifícios como os enxertos ósseos, que nós utilizamos nesses enxertos biomateriais para devolver quantidade óssea para o paciente e ele poder realizar um tratamento de implantes. Hoje só não faz tratamento, reabilitação com implantes, quem fez radioterapia na região da cabeça, pescoço, e aí tem que aguardar pelo menos 5 anos para poder fazer um trabalho de implante, né? Devido ao tratamento para câncer. Agora, o importante para cada um enfim, ter o osso ali em condições para fazer o implante, evitar o enxerto, tal. Como é que ao longo da vida a gente consegue... claro que a idade, vai chegar um momento que a idade vai causar toda a retração e vai haver a perda óssea, isso é inevitável. Mas isso é a idade que vai trazer. Como é que a gente pode fazer ao longo da vida para preservar esse osso, preservar essa retração, ter o máximo possível de osso até a melhor idade possível? Então, uma boa alimentação, cuidar da parte hormonal, uma boa limpeza, cuidado com a boca, ir ao cirurgião dentista de 6 em 6 meses. Na ocasião de, se porventura, fraturar um dente, fraturar uma raiz, perder esse dente, colocar o implante o mais rápido possível. E se a pessoa goza de uma boa saúde, ter qualidade óssea, se alimentar bem, tomar cálcio, se for o caso, uso de vitamina D, vitamina K2, magnésio, para manter esse cálcio nos ossos. Eu tenho pacientes já de terceira, quarta idade, quinta idade, de terceira idade, pacientes com 90 anos que eu fiz implante dentário, pacientes com 80 anos, mas ele tem que gozar de boa saúde. É feita uma homeostasia primeiro, antes de fazer o implante, ver a parte biológica desse paciente, a parte bioquímica. O que é a homeostasia? Não ter tártaro nenhum na boca, não ter placa bacteriana, não ter infecção no periodonto. A boca da pessoa tem que estar redondinha para poder fazer a cirurgia. E ver a parte biológica também, bioquímica, colesterol, triglicérides, a parte de glicemia, controlar o açúcar no sangue, parte hormonal, principalmente hormônios da tireoide, que influencia muito na cicatrização dessa pessoa. Então, nós temos que ver esse paciente no geral. Você trabalha com odontologia integrativa.
deixar ele em condições de poder receber um trabalho. Que normalmente, quando o paciente perde o implante, é porque a parte biológica dele, normalmente, na maioria dos casos, não está boa. Então, a gente tem que controlar essa parte, suplementar esse paciente com vitamina D, orientar a tomar sol, mas com o devido protetor solar, porque o sol a gente necessita de pelo menos 15 minutos por dia para poder formar a vitamina D, que vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, é um É um hormônio. hormônio. E a gente precisa dela no corpo para poder ter o cálcio nos ossos, o osso sem osteopenia, sem osteoporose. E precisamos tomar sol um pouquinho. Se a pessoa não tem condições de tomar sol, tem que suplementar tomando comprimido, cápsula, né? E não só a vitamina D, tem que tomar junto com a vitamina D o vitamina K2 e o magnésio também, né? Bom, para ter a condição do implante, é preciso ter o osso, o senhor já explicou exatamente. Não tendo, existem recursos, o enxerto ósseo. O enxerto ósseo é para todo mundo? Há riscos de rejeição? Se há riscos, qual é a alternativa? Então, a rejeição em si é aquilo que eu comentei, está muito ligado à condição de saúde desse paciente. Algum problema, se ele tem de saúde, e aí ele pode perder esse enxerto. Mas se a pessoa goza de boa saúde, aí é difícil. Há uma integração desse biomaterial no tecido ósseo, favorecendo a colocação do implante. Então, a pessoa que tem que fazer o controle, juntamente o cirurgião dentista com o médico endocrinologista. Então, nós temos que deixar esse paciente em condições de saúde perfeita. E lembrar que um enxerto ósseo, o próprio enxerto que nós colocamos, se nós colocamos uma quantidade de 100, depois de colocado, ele reabsorve também. Há uma perda desse enxerto também, natural de uma cirurgia de enxertia, né? Mas a pessoa tem que gozar de boa saúde. Programa Gente que Fala no Ar, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Dr. Aônio Genículo Vieira, nessa nossa conversa com a gente hoje, sempre presente aqui, colaborando com a gente com informações importantes na área da odontologia. Ele que é especialista em prótese dental e implante. Uma parada breve, mensagem do nosso apoiador no intervalo, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, pessoal, com o programa Gente que Fala, pela OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, sempre à disposição para você acompanhar a nossa transmissão. Vamos até a 13h. Hoje é quarta-feira e os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Dr. Aônio Genículo Vieira, nosso convidado de hoje, especialista em prótese dental e implante. Dr. Aônio é cirurgião dentista. A gente falava no bloco anterior sobre implante. Eu já fiz essa pergunta, ou em outra situação, farei de novo, doutor Aônio, em relação a essas propagandas que existem por aí, falando de implante rápido, que em 10 minutos o serviço está pronto. Não é possível, né? Infelizmente, existem as propagandas enganosas, né? E implante em 10 minutos, pode até colocar o implante, porque o implante, eu trouxe aqui um manequim, é um parafuso de titânio
que o profissional cirurgião dentista faz uma perfuração no osso, com uma broca e irrigação, e coloca esse parafuso de titânio, que é parafusado no osso. A perfuração é feita com uma broca com um diâmetro menor do que a rosca externa aqui, para ele entrar parafusado nesse osso. O que acontece quando nós fazemos uma agressão em qualquer tecido, principalmente no tecido ósseo, acontece uma reabsorção óssea em volta das espiras desse implante e uma neoformação. Esse processo aí ele varia de 1 mês a 3 meses, dependendo da qualidade do implante, do tratamento de superfície que foi feito nesse implante. Então, esse implante de 10 minutos que o pessoal fala, não existe, porque você vai ter que ter aquela recuperação de pelo menos de 1 a 3 meses no mínimo. Daí para frente, dependendo da qualidade óssea dessa pessoa, dependendo da qualidade da bioquímica dessa pessoa, às vezes até 6 meses nós temos que aguardar. Normalmente o pessoal fala da tal da carga imediata. Carga imediata é como uma roleta russa. Você coloca o implante e coloca a prótese em cima. Normalmente é para casos de reabilitação total. Para casos unitários, eu contraindico totalmente você fazer uma carga imediata, porque o risco de você perder é muito grande. E mesmo para a carga total, para próteses totais também, acontece o risco muito grande da pessoa perder o implante. Então, se a pessoa perdeu esse processo de perder os dentes, ele é tão demorado, por que tem que devolver em 10 minutos uma coisa que demorou a vida inteira para a pessoa estar daquele jeito? Então, tem que ter paciência, e acho que o fundamental é nós respeitarmos o biológico da pessoa. Cada um responde de uma maneira, cada um tem um processo, tem uma forma de alimentação, tem um cuidado. Então, a gente tem que respeitar isso. Então, 10 minutos, jamais. Isso é propaganda totalmente enganosa. E voltando ao implante, você colocou o implante, aí a gente deixa ele fechado para justamente tirar a parte da parte externa, que a gente fala que é a boca, que tem as bactérias, a gente fecha e deixa o implante submerso para o tempo da cicatrização do tecido ósseo em volta dessas espiras do implante. Dependendo da qualidade do implante e da qualidade biológica da pessoa, depois de 1 mês a 6 meses, nós reabrimos, colocamos um componente protético em cima desse implante, que ele é parafusado, e em cima dele a gente coloca a prótese do dente, que ela pode ser unitária, no caso, ou pode ser com 4 implantes, nós reabilitamos a parte inferior, no mínimo. E na parte superior, devido ao osso ser um osso mais poroso, de qualidade menor que o da mandíbula, nós precisamos de pelo menos 6 implantes daí para cima. Aí a gente reabilita o paciente. Um tratamento de reabilitação com implante, normalmente, implantes para reabilitação total, até 6 a 9 meses a gente consegue reabilitar o paciente. Então, é um prazo realmente elástico, né? No mínimo, ou no máximo, né, 6 meses, você demonstrou aí, né, desde aquele do primeiro momento ali, onde é esperada, né, o crescimento ali do tecido ósseo, né, para solidificação daquele... a partir dali, você conta de 1 a 6 meses para poder finalizar e ter o dente realmente colocado. E ter o dente colocado. E depois de colocado, Mauro e telespectadores, nós temos que ter o cuidado de procurar ir no cirurgião dentista de 6 em 6 meses. Lembrando que, quando é implante, nós não temos a vedação que o dente tem da parte externa com a parte interna. Então, o risco da pessoa perder o implante é 4 vezes maior do que o risco de perder um dente. Então, formou tártaro em volta do implante, que o tártaro
ele vai continuar na boca, como nós comentamos no começo do programa. Quem tem tendência a tártaro, da mesma maneira que o tártaro se forma no dente, ele vai se formar no implante. Só que no caso do implante, a pessoa não tem a inserção epitelial, que ele veda o dente da boca. E o implante a gente não tem isso. Então, tem que ter cuidado maior do que um dente natural, uma raiz natural que a pessoa tem com os dentes dela. Quando o implante não é isolado, não é único, é um conjunto, né? Como é que faz com o fio dental? Porque aí é uma peça inteira, né? Você não tem o espaço entre os dentes para poder chegar com o fio dental. Como é que funciona nesse caso? E no caso, a gente utiliza as escovas interdentais, que aqui é uma amostra de uma marca comercial. Existem várias marcas comerciais que a pessoa limpa por baixo. E o fio dental ele não passa, a não ser que seja um implante unitário. Agora, se for uma peça, aí vai usar uma escova interdental, as escovas normais que são utilizadas, e a pessoa tem também aqueles tipo VAP de água, jato de água, que ele pulsa, que chama o floss, water floss, é o jatinho de água que ele ajuda a fazer a limpeza mecânica. Só que só esse jato de água não é suficiente. Além do jato de água, a pessoa tem que utilizar o passa-fio dental também, que é uma agulha de plástico que é utilizada, e a escova interdental para fazer a limpeza dos implantes. E no profissional cirurgião dentista de 6 em 6 meses. Principalmente quando ele tem um implante unitário, como esse caso aqui. Ele tem um implante. Os dentes, nós temos as fibras periodontais que seguram o dente no osso. E essas fibras é uma articulação chamada gonfose, que o dente tem um tipo de um amortecedor quando a pessoa mastiga. E no caso do implante, não existe esse amortecedor, que ele está no osso. Então, a pessoa, quando mastiga, os dentes intruem um pouquinho, entra na gengiva, e o implante não, aí ele recebe toda a carga mastigatória do paciente, da pessoa. Então, o profissional cirurgião dentista ele tem que fazer ajuste oclusal nesses implantes unitários de 6 em 6 meses também, porque o dente antagonista a esse implante, ele está sempre em um processo de extrusão. Então, ele vai sobrecarregar o implante. Então, o cuidado é muito grande para quem usa implante. Além da limpeza, fazer ajuste oclusal para eliminar esse contato prematuro em cima do implante. Esse contato prematuro, como o próprio nome diz, é um contato que acontece antecipadamente por conta desse processo que você explicou, chamado extrusão, ou seja, o dente antagonista, que é o dente que vai dar o ponto de contato, ele sai, ele desce, ele vem para fora. Normalmente, os dentes todos eles vão desgastando. E no caso do implante, normalmente é feito um trabalho em porcelana, então o desgaste dessa porcelana, ele não tem o desgaste que o dente natural da pessoa tem. Então, ele não vai desgastar. Então, por isso que a pessoa tem que ir no dentista para ir fazendo esses ajustes. Esse cuidado é fundamental. E se a pessoa não tem esse cuidado, perde o implante rapidinho. Me ocorre o seguinte, doutor Aônio, o profissional dentista, ele, ao longo da história, ele anda de mãos dadas com o protético. O protético é fundamental aí na vida do dentista, para os trabalhos de prótese. Passou a ser mais fundamental agora com os implantes? Sempre foi, sempre foi. Então, a gente tem que ter um protético parceiro, né? Uma parceria para poder ajudar. E o paciente também tem que ser parceiro do dentista. Às vezes tem paciente que chega no quero colocar implante para não precisar mais cuidar dos dentes. Aí eu sempre falo para o paciente, então não é aqui que você vai fazer, porque se você fizer implante comigo, você vai ter que vir aqui de 6 em 6 meses, você vai ficar com os implantes na boca. Se você quiser fazer isso, não faça. Eu não vou fazer o tratamento para você, porque você vai perder tudo rapidamente. Né? A pessoa não pode ter preguiça, quer devolver a função. Que a grande vantagem do implante
é a pessoa desenvolver função mastigatória, conseguir mastigar direito. E as pessoas que utilizam prótese total ou a prótese removível, a prótese total removível, né, que é a dentadura, ela come com a gengiva. Ela tem só 30% de eficiência mastigatória. Isso é péssimo. A hora que a pessoa mastiga e machuca a gengiva, às vezes dá algum alimento mais duro, e o implante devolve isso para a pessoa, devolve qualidade de vida, que é fundamental, poder comer direito, mastigar um alimento corretamente. Isso que é a grande vantagem, e essa vantagem é acompanhada de um cuidado que a pessoa tem que ter. Problemas digestivos ou digestórios, né? Porque a gente está falando do aparelho digestório, muitas vezes estão relacionados com uma má mastigação, ou seja, os problemas da saúde bucal, os problemas dos dentes podem levar a essas consequências. Correto? Sem dúvida. A pessoa não mastiga direito, quem tem que fazer o trabalho é o estômago. Que a função principal dos dentes é triturar o alimento para mandar esse alimento triturado para o estômago, para ele liberar o ácido, para dissolver esse alimento, para ir para o intestino, para absorver as vitaminas, proteínas, todos os nutrientes que o nosso corpo necessita. Então, é fundamental você mastigar direito. Quem usa a dentadura, a prótese total, não consegue mastigar direito. Ele vai mandar a comida lá para baixo meia inteira. E tenta, mas a não ser que ele coma alimentos muito moles, né? Que aí ele consegue mastigar. Agora, pegar uma carne de segunda e triturar para mandar para o estômago não é difícil, não é fácil, não. Doutora Aone, outro tema por aqui é a toxina botulínica, né? Que não é uma novidade na odontologia, a gente já conversou diversas vezes aqui no Gente que Fala sobre isso, e os dentistas aplicam a toxina botulínica para o tratamento de dores e problemas faciais, no trabalho de harmonização orofacial, que também o senhor já destacou por aqui. Quando que começou essa possibilidade do uso da toxina botulínica na odontologia? Em 2012, né? A gente já teve essa conversa, como é que isso evoluiu? 2012. Hoje a toxina botulínica é uma grande aliada para quem usa implante, principalmente quem usa implante de reabilitação total. E quando a pessoa põe implante na boca toda, ela perde a propriocepção e a neurocepção da força que é aplicada em cima desses dentes, desse conjunto. Quem tem reabilitação com implantes totais, boca total, ele necessita fazer a toxina botulínica funcional de 6 em 6 meses. Ele perde noção de apertar os dentes, que tirou todos os dentes, ficou sem propriocepção, neurocepção. Aí a força é muito grande, aí ele impacta em cima desses implantes e ele pode também perder os implantes por causa disso. Então, além da limpeza, que é feita de 6 em 6 meses, o ajuste oclusal, tem que ser feito também a aplicação de toxina botulínica nos músculos mastigatórios, para diminuir essa carga mastigatória dessa pessoa. E a gente aplica estética. Uma vez que quem tem implante perde essa noção da força mastigatória, essa pessoa está mais sujeita a bruxismo, ou as consequências do bruxismo, porque justamente não sabe qual é a verdadeira força que ela está aplicando naquele apertamento? Sim, a pessoa, não digo bruxismo, o bruxismo está muito aliado a problemas de oclusão ou problemas de estresse, de ser rangedor, o estresse da pessoa, né? Que a gente chama, às vezes, pacientes de comedores de dente, né? A pessoa que mastiga, que também a toxina botulínica é excelente para isso, para essas pessoas, para a gente diminuir a carga muscular, a carga mastigatória dessas pessoas. Para o bruxismo é fantástica. E quanto tempo dura o efeito dessa toxina botulínica para essa função de reduzir a carga mastigatória? Porque tem que ser você tem que refazer várias vezes, não?
De 6 em 6 meses, igual a 6 parte meses. estética. A gente até orienta o paciente a tomar zinco, e ajuda a manter mais tempo essa toxina no músculo, para diminuir a liberação da acetilcolina. E tem também um outro medicamento que a gente passa para o paciente para ajudar a manter mais tempo. Mas tem que ser feita essa aplicação de 6 em 6 meses. Doutora Oni, vamos seguir aqui para falar sobre o seguinte. A gente já está chegando aí nas férias, né? Muita gente já está de férias e aí começa aquele, o português bem claro, o esculacho, né? E o que rola nesse período, né? É comum as pessoas não darem a menor bola para os dentes, né? Horário de refeição totalmente alterado, maluco, consumo de doces, picolés, enfim, alimentos que causam cárie, refrigerante. Dá para recomendar alguma coisa nesse período? Porque quem é que vai evitar isso tudo? É difícil, Mauro. Mas a gente orienta a pessoa a ter um bom cuidado quando chega em casa e fazer uma boa higiene bucal, né? Mas é difícil, às vezes a pessoa vai para a praia e não é só o refrigerante, a cerveja também, ela tem uma alta quantidade de açúcar, que o pessoal esquece disso, né? Não é É que só como o a álcool. cerveja é amarga, tem gente que fala, como assim a cerveja tem açúcar? Não é possível. Mas tem açúcar. Tem Carboidrato, açúcar. né? Aquela cor dela é caramelo, que é feito para dar aquela cor. É caramelo. A cerveja preta, então, danou-se. Aquilo é puro açúcar, açúcar Exatamente. queimado. E a pessoa começa a beber, aí danou-se. Aí é fogo. É o que eu oriento assim: a pessoa chegou de férias, vai no dentista para dar um trato e ter um cuidado à noite, quando chega em casa, ou se está na praia, na piscina, ter um cuidado mais apurado. Porque a pessoa na praia não vai escovar os dentes, não tem como. Mas chegar e usar o fio dental, escovar bem os dentes, ter esse cuidado com ele próprio, né? É importantíssimo isso. É tão difícil E chegou de férias, vai... É tão difícil a escolha. Eu perguntei antes, né, sobre a escolha do fio dental, e isso tem a ver com o conforto de cada um, né? Mas é tão difícil a escolha da escova de dente, né? Eu sei que é difícil falar desse tipo de assunto, porque tem um aspecto mercadológico aí, mas olha, tal escova não é boa, né? Usa aquela. Por que, se tal escova não é boa, ela é fabricada? Se ela não é boa, ela não tinha que ser fabricada. Deveria ter exatamente aquilo que Valeu. é bem feito e que vai ser adequado e confortável para cada tipo de uso. Então, o que eu oriento sempre é utilizar uma escova de cerdas extra macia, de cabeça pequena, e cerdas extra macias. Aí não importa a marca comercial. O que é importante é a pessoa utilizar primeiro o fio dental para limpar entre os dentes, lembrando a frente, cima e atrás. Os lados do dente, quem limpa é o fio dental, não tem como. Ou a escova interdental, se é uma prótese fixa, ou a pessoa tem que usar a escova interdental aqui. A parte da frente, a parte de cima e a parte de trás, quem limpa é a escova de dentes. Que aqui eu vou até mostrar, trouxe aqui um modelinho, a pessoa colocar a escova formando um ângulo de 45 graus com o dente e fazer um movimento de varredura do dente na parte da frente, na parte de cima dos dentes e na parte de trás. Ó. Escovar no mínimo 5 vezes. Primeiro o fio dental e depois a escova. Porque se eu mostrar aqui o dente, a gente vai perceber que a escova ela não limpa essa região do dente. Olha. Ela passa rente, mas não é feita a limpeza. Então, é importantíssimo utilizar o fio dental e depois a escova para tirar a sujeira que está no dente. Com relação ao creme dental, utilizar um creme dental que tenha flúor na composição. Se a pessoa tem uma gengivite, utiliza um indicado pelo profissional cirurgião dentista.
Eu não indico a pessoa ir na farmácia e comprar creme dental. Tem que ser indicado um creme dental medicinal pelo profissional cirurgião dentista. Quais são as vantagens da escova elétrica, da escova automática? A vantagem para quem tem problema de coordenação motora. Se o paciente tem problema de coordenação, eu indico uma escova elétrica. Hoje já tem escovas com ultrassom, principalmente para os cuidadores utilizarem com a pessoa, com o paciente, né? Sim. Que ela está cuidando. Mas eu não indico para os meus pacientes, quem tem coordenação motora, compra escova, porque você troca ela, a hora que começa as cerdas a abrirem, é sinal que você está usando muita força. Então, o tempo médio de uma escova de dentes é de 2 meses. Então, deu 2 meses, você troca. A escova elétrica, você perde essa sensação que às vezes aperta mais. E às vezes dá uma sensação que ela está limpando mais, mas é muito da pessoa. Eu oriento para quem tem problema mesmo de coordenação motora. Muito bom, doutora Aônio, a gente vai encerrar a nossa conversa por aqui. Aliás, essa última dica é muito importante, né? 2 meses, o prazo aí para a troca da escova de dentes. Tem gente que tem escova de dentes já desde 1975, nunca trocou, né? Está na hora. Brincadeira. Sua mensagem final, sua despedida, sua mensagem de Natal e Ano Novo, para a gente concluir aqui. Eu desejo um Natal maravilhoso para todos que estão assistindo, para vocês também, do programa Gente que Fala, toda a equipe maravilhosa, são amigos, e um ano de 2023 com muita saúde, muita prosperidade em nossas vidas, e vamos torcer para que só aconteçam coisas boas aqui no nosso Brasil. Muito legal. Doutor Aônio Genículo Vieira, sempre com a gente, sempre colaborando, trazendo muitas informações sobre a área da odontologia, um grande parceiro do programa Gente que Fala. Muito obrigado por todas as participações ao longo desse ano de 2022. A gente volta a se ver e se falar em 2023. Tá bom? Muito obrigado. Bem, gratidão. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Então, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quarta, com saúde, comportamento e bem-estar. E a gente volta a se encontrar, então, amanhã, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Obrigado pela audiência, um abraço a todos, tchau, até amanhã.